Olá, graça e paz. Espero que você tenha tido uma noite abençoada pelo Senhor, a noite de ontem, Dia 24, quando no Brasil é que nós verdadeiramente celebramos o Natal, quando nós reunimos a família, onde nós nos reunimos com os amigos. Eu sei que mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo que em menor número, as famílias se reuniram. E eu espero que você tenha tido uma noite abençoada, uma noite agradável junto com a sua família e diante do Senhor. E hoje nós celebramos o Natal, dia 25 de dezembro. Sempre lembrando que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente Jesus tenha nascido no mês de março. Por quê? O texto bíblico diz que haviam pastores no campo. E em dezembro, em Israel, naquela região do Oriente Médio, os pastores não ficam no campo no mês de dezembro devido ao inverno intenso. Então, não foi nessa época. E por que nós celebramos? Provavelmente porque uma conversão de Constantino no século V, aliás, no século IV, Constantino, ele se converteu ao cristianismo e ele, como romano que era, eles adoravam o Deus Sol. E o Deus Sol era celebrado no dia 25 de dezembro. Então, eles aproveitaram a data. E eu quero te dizer que a data não é o mais importante. O dia não é o mais importante. O mais importante é o espírito com o qual eu e você celebramos o Natal. O dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus, aquele que veio, morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E hoje eu quero meditar com você a cristologia que o apóstolo Paulo nos escreve em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Paulo diz: tente pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando chegou a sua hora, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano, foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente e da pior forma, a cruz. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio de louvor, que Ele é Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Precisamos, no Natal, pensarmos como Jesus pensava. Eu gosto da forma como o apóstolo Paulo começa esse texto. Ele nos conclama a pensar como Jesus pensava. Jesus era Deus, Deus encarnado, ele era Emmanuel, Deus conosco. Ele era o Filho de Deus. Jesus é uma das três pessoas da triunidade de Deus. A triunidade de Deus é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus é o Filho. E Jesus, o Filho, foi enviado ao mundo. Ele nasceu em forma humana. Ele nasceu como um bebezinho indefeso, numa cidade humilde, em Belém da Judéia. Logo após o seu nascimento, o governador da Judéia, Herodes, ele promove uma matança porque foi dito a ele que nasceria o rei dos judeus. E aí ele manda matar todas as crianças. José e Maria fogem com Jesus para o Egito e passam lá 2 anos até que Herodes tenha falecido. E aí eles pudessem voltar em paz. E é interessante vermos como Paulo coloca isso, que mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca tentou tirar proveito disso. Jesus nunca deu carteiradas, ele nunca chegou dizendo, opa, cuidado aí, fala baixo, eu sou Deus, hein? Eu vou mandar sinal. Quando o diabo, tentando ele, logo depois do seu batismo, ele ficou 40 dias em jejum e depois foi levado ao deserto, Satanás disse, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não fez. Se você é o Filho de Deus, atira-te aqui de cima do templo e os seus anjos te segurarão. E por último, ele levou Jesus a um alto monte, mostrou a ele os reinos da terra e disse, olha, tudo isso é meu. E eu te darei, basta que se proste, ajoelhe aos meus pés e me adore. E Jesus disse para ele, olha, só o Senhor seu Deus dará culto. Então Jesus veio, viveu na forma humana, passou fome, passou frio, teve ira, ele viveu essa humanidade e ele deixou todos os seus privilégios na glória.
E eu gosto da forma como o Eugene Peterson traduz aqui. Ele faz questão de dizer o seguinte, é, ele, ele diz o seguinte, ele deixou os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano, e depois permaneceu humano. Foi a hora de humilhação. Muitas vezes nós achamos que a maior humilhação de Jesus foi a cruz. A cruz era uma grande humilhação, sim, mas a maior humilhação de Jesus foi ter sido gente, humano. E ele se fez gente para que eu e você pudéssemos ser como ele. Por isso, quando nós celebramos o nascimento de Jesus, é fundamental entender isso, que Jesus não achou que ele deveria usar essa sua condição, usar esses seus privilégios, mas ele foi obediente. E devido à sua obediência, Deus o exaltou acima de todos os nomes, para que ao nome dele todos se dobrem, confessando que só ele é Senhor de toda a humanidade. Portanto, que nesse Natal, eu e você tenhamos uma preocupação muito maior do que comer muito, do que dar presente, receber presente, que nós venhamos realmente receber o maior presente que Deus já nos deu, que é o seu Filho, e que nós possamos dar aos outros o maior presente que nós possamos dar, que é viver de acordo com o que Jesus Cristo viveu. Mais uma vez, Feliz Natal, que Deus te abençoe, espero você no nosso culto, pelo YouTube no domingo ou presencialmente às 19 horas, e na próxima segunda estaremos de volta com pequenos textos, grandes verdades. Tenha um bom final de semana abençoado na presença do Senhor e mais uma vez, que o Natal tenha sido abençoado. Lembre-se, Jesus nasceu. Isso é o mais importante. Até segunda, se Deus quiser. Fique em paz.